Espírito Santo. E nós podemos ver aqui o caráter da pregação de Paulo, é o título do texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Ele começa a falar sobre coisas espirituais aqui. Ele, a partir do versículo de número 8, ele diz, vamos ver o 7. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou. Deus preordenou para quê? Deus preordenou para quê, queridos? Versículo 7, para a nossa glória. Falamos da sabedoria e mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que acontece no versículo de número 8? Versículo 7, na verdade, ele fala que existe uma glória disponível. Ele diz que há uma glória disponível. Versículo de número 8, ele fala, a sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 9, Paulo está dizendo que os seus sentidos não podem, jamais poderão entender as coisas que Deus tem preparado para nós. E o coração do homem aqui faz uma relação entre o íntimo dele e a mente dele. A sua mente, a mente do homem natural, especificamente não a sua, porque você nasceu de novo, mas a mente do homem natural não está pronta para entender as coisas do Espírito de Deus. Olha o versículo de número 10. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual o homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha para o seu querido irmão ao seu lado e diga, ninguém conhece as coisas de Deus, somente o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. O versículo de número 12 diz, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos o Espírito Santo? Para que conheçamos o que? O que por Deus nos foi dado. O que por Deus nos foi dado de maneira gratuita. Nós conhecemos as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Que coisas são essas? É a nossa herança que nós temos em Deus por meio de Cristo. Amém, queridos? As riquezas insondáveis com a mente humana, mas estão prontas e preparadas para nós, os que nascemos de novo. Aleluia! Mas sabemos que quem revela essas coisas é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio para dentro de você, ele veio com a missão de revelar, de mostrar, de deixar claro para você as coisas que Deus tem preparado para a sua vida. E observe o que Paulo fala aqui no versículo de número 13. Dessas coisas nós falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Olha o versículo de número 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são, e não pode entendê-las, porque essas coisas se discernem como? Espiritualmente. Vamos para Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 26. Perdão. Vamos ler, queridos? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quando a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos capítulo 2, falei isso na terça-feira passada, nós começamos a falar em outras línguas. A igreja recebeu a habilidade de falar em outras línguas. Essa linguagem ela nasceu diretamente do coração do Pai para assessorar ou equipar a igreja com dois propósitos. Primeiro, a oração em outras línguas ela veio para te fortalecer
espiritualmente. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 14 sobre a edificação que você constrói, que você gera quando você está orando em línguas. Quando você está orando em outras línguas, você não está jogando palavras fora, você está se edificando. Diga, eu estou me edificando. Diga para o seu irmão ao seu lado. Eu estou construindo na minha vida uma base profunda de edificação. Diga aleluia. A oração em outras línguas, ela vai gerar algumas coisas, alguns benefícios em você. Primeiro, línguas é um sinal. Línguas é um sinal de que? Inicial de que você é selado pelo Espírito Santo. Essa primeira iniciação aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 4. Abra lá a sua Bíblia e confira comigo. Atos 2 e 4. Está escrito: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar aonde? E o que? Em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então as línguas na vida da igreja é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E o que significa o batismo? Significa capacitação divina. O que significa o batismo? Revestimento de poder. O mesmo poder que operou na vida de Jesus, agora opera na vida da igreja, quando você entende o que é o batismo com o Espírito Santo. É um sinal da chegada do Espírito Santo na vida da igreja. Amém. É um sinal. Esse mesmo sinal foi reconhecido em Atos 10 e 46. Abra lá a sua Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 46. Atos capítulo 10, versículo de número 46, diz: Pedro está na casa de Cornélio. O que acontece lá? Falava ele ainda. 10:46 diz o seguinte. Vamos ver o versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. Aumente por favor o microfone um pouco. Admiraram-se por haverem também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam fazendo o quê? Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água que não seja batizado? Estes, se assim como nós receberam o Espírito Santo. Note que Pedro está dizendo aqui: eles receberam o Espírito Santo, porque Pedro identificou que eles estavam falando em línguas, da mesma maneira que Atos capítulo 2. Falar em línguas é uma evidência de que você é batizado pelo Espírito Santo. Amém. Não apenas isso, você está falando a linguagem dos segredos divinos, porque a mente natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu aquele que conhece as profundezas de Deus. E ele não pode falar as profundezas de Deus na sua linguagem natural, porque você não vai entender as profundezas de Deus com o seu raciocínio natural. A sua mente não está pronta para entender as profundezas espirituais. Você não está pronto para entender as riquezas que Deus tem para você e nem orar pelo Espírito na sua mente. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está te dando uma linguagem para que você fale as coisas espirituais, que são segredos para o homem natural, mas são realidades, são revelações e inspirações
que estão chegando no seu íntimo. Diga, é um sinal do batismo do Espírito Santo. Anote, por favor, aí. Quando você ora em línguas, você está construindo uma sustentação chamada edificação contínua. Queridos, no Antigo Testamento, somente 3 classes de pessoas detinham poder. Por que não dizer assim? O rei, o profeta e o sacerdote. O profeta era a boca de Deus para o povo, o sacerdote, o representante de Deus diante do povo, e o rei, o governo de Deus para o povo. Somente algumas pessoas tinham um monopólio de usar o poder no Antigo Testamento. Depois, se o Espírito Santo vem para a vida da igreja, e o dom ou a habilidade de falar em língua chega para você, ninguém precisa mais estar preso a outra pessoa para ser edificado. Você pode promover a edificação 24 horas do seu dia, onde é que você está. Enquanto você dirige, enquanto você está no cabeleireiro, enquanto você está fazendo o seu almoço, enquanto você está cuidando das crianças, você está se edificando espiritualmente. E saiba, o Espírito Santo sempre agirá com a palavra. Você observou no livro de Atos 10, enquanto Pedro pregava a palavra, caiu o Espírito Santo sobre eles? Você já observou no livro de Gênesis, capítulo 1, que o Espírito pairava sobre a face do abismo, e quando Deus falou a palavra, o Espírito pegou a palavra e agiu em cima dela? O Espírito Santo nunca agirá sem a palavra. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a orar em línguas, você não vai ficar esquisito. Sabe por que você não fica esquisito? Porque o Espírito sempre testemunhará com a palavra, e a palavra sempre testemunhará com o Espírito. Ao contrário, quanto mais em línguas você ora, mais clara a palavra fica para você. Mais você se abre para as revelações, mais você abre um canal de compreensão daquilo que o Espírito Santo está querendo revelar para você 24 horas do seu dia. Você quer crescer espiritualmente? Medite na palavra e ore em línguas. Você quer desenvolver sua vida espiritual? Medite na palavra e ore em línguas. Você quer avançar? Você quer ser inspirado? Medite na palavra e ore em línguas. Diga aleluia. Fale para o seu querido irmão: eu estou construindo algo no meu espírito quando eu estou orando em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz: porque quem fala em línguas não fala homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Mistérios para quem? Diga a minha mente, que está sendo disciplinada, doutrinada pelo Espírito, para compreender as realidades que já estão dentro de mim. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós oramos e queremos que Deus responda a nossa formulação de oração. Lá no livro de Tiago nos ensina algo sobre orar. Vamos ver o que está escrito aqui no livro de Tiago. Capítulo 4, versículo de número 2 e 3. Aleluia. Salve de venda para a garganta de vocês, amém? Aleluia. A minha está aqui, ó, curada. Amém? Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo de número 3, versículo de número 4. Vamos ver o 2, por favor. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para esbanjares em vossos próprios prazeres. O que Tiago está nos dizendo aqui? Que quando a minha oração só envolve a mim mesmo, ela nunca será respondida. Eu não estou dizendo que você não possa pedir a Deus algo sobre a sua necessidade pessoal. Você pode pedir qualquer coisa no nome de Jesus, desde que aquilo que você pede esteja em linha com a palavra. E como é que você vai saber se o que você pede está em linha com a palavra? O que vai determinar isso é o quanto de palavra está dentro do seu espírito. A palavra vai ser o crivo.
A palavra vai afetar o seu espírito, vai afetar a sua mente, vai afetar a sua linguagem, seu modo de pensar, vai renovar a sua mente. Sabe o que acontece? Você não almeja nada, você não vai querer nada que o espírito não queira. Você vai estar alinhado com a vontade de Deus quando a palavra estiver na sua mente, estiver no seu coração, estiver na sua boca. Você não vai cobiçar nada de ninguém, você não vai invejar nada de ninguém. E sabe o que vai acontecer? Você vai pedir qualquer coisa no nome de Jesus e você vai realmente ter. Porém, muitas vezes nós oramos sobre coisas e não se manifestam, porque nós sempre estamos querendo dizer a Deus o que Ele deve responder, qual é a oração que Ele deve responder. Mas eu queria te encorajar a entender que nós precisamos orar guiados pelo Espírito Santo. O Espírito muitas vezes quer te levar a orar por coisas que você, sabe, queridos, não é a sua necessidade, é a necessidade do outro. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo assuma a direção e a inspiração das nossas orações. Você não está mais em tempo de dizer: Espírito Santo faz isso, faz aquilo, Pai faz isso, faz aquilo. Sabe, existem coisas que o seu coração já sabe, já crê, você vai receber. Algumas não vão se manifestar no seu tempo, porque não é no seu tempo. Embora você saiba que algo é de Deus para a sua vida, existe um tempo e existe um modo para toda a vontade de Deus se revelar na sua vida. E ela vai se revelar. Existem coisas que você crê, existem coisas que você está crendo agora, vai acontecer. Pode ficar certo disso, vai acontecer. Sabe quando o seu irmão ao seu lado diga: vai acontecer. Mas quando você começa a orar no Espírito, orar em outras línguas, você vai ser conduzido pelo Espírito até mesmo a gemidos inexprimíveis. Porque a oração em outras línguas, ela é perfeita. Ela é perfeita, porque é o Espírito orando através de mim, a vontade perfeita de Deus, não que eu pensei, não que eu calculei, não que eu desenhei, mas é a vontade perfeita de Deus se revelando através de mim. Amém. Aleluia. Eu estou me colocando e dizendo: Espírito Santo, está aqui a minha boca, está aqui o meu coração. Orar com gemidos não é você sentar aqui ou dobrar a sua face aqui e começar a gemer, não. Até orar com gemidos é orar inspirado pelo Espírito para orar segundo a vontade de Deus, não a sua. Oh, glória a Deus. Sabe por que temos dificuldade de sermos guiados pelo Espírito? Porque nós vamos sair do controle da nossa vida. E nós não gostamos de perder o controle. Quando algo sai do nosso controle, a gente já quer tomar as rédeas. Não estamos acostumados a ser conduzidos pelo Espírito. Nós queremos dominar tudo, queremos fazer do nosso jeito. Achamos que a coisa só está bem quando eu sinto a palma, toco no solo sólido e digo: agora sim. Querido, confie no Senhor e deixe Deus guiar você, deixe Deus conduzir você à perfeita vontade dele. Aleluia. Por favor, repita comigo: quando eu estou orando em línguas, eu não estou orando egoisticamente. Diga: mas eu estou fluindo com o Espírito. Aleluia. Você vai recebendo essa palavra aí. Isso é poderoso. Na Bíblia amplificada, quando ela diz assim: quando eu oro no Espírito, ou o meu Espírito está orando, meu Espírito ora de fato, na Bíblia amplificada, nos diz algo que é interessante você notar. Ele vai falar o seguinte: o meu Espírito, em 1 Coríntios 14, versículo 14, na Bíblia amplificada diz assim: porque o meu Espírito, juntamente com o Espírito Santo, ora. O meu Espírito, juntamente com o Espírito Santo, ora. Já pensou isso? Isso é concordância. Isso é unidade. É o meu Espírito, juntamente com o Espírito Santo, que está orando quando eu estou orando em línguas. Sabe o que quer dizer isso, nobres? Sabe o que quer dizer isso? Quando você abre sua boca, o Espírito está pronto para te dar palavras. Ele só quer a sua fé.
Quando você aciona a sua fé, palavras são dadas a você. Palavras que são a concretização da vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. É Deus te cobrindo, te suprindo, é Deus preparando a tua estrada, é Deus preparando o teu futuro, que já está preparado, sendo revelado para você e através de você. Sabe, queridos, como eu falei domingo, eu não vou orar os sonhos de Deus, porque Deus não tem sonhos, Deus tem planos. Deus não sonha, Deus tem planos. Amém? Troque seus sonhos pelo plano de Deus. Pode ser que muitos dos seus sonhos nunca serão realizados, porque a maioria dos nossos sonhos, eles são arquitetados sem nenhum crivo da palavra nem do Espírito. Quando você ora em línguas, é o Espírito inspirando você, para que você não tenha frustrações. Diga o seu irmão ao seu lado, não haverá frustrações. Quando você ora em línguas. Amém? Quando eu oro em línguas, a oração em línguas é tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto. Quem pegou isso aí? Repita comigo, orar em línguas é tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto agora. Não diminua o sobrenatural do orar em línguas, porque a oração em outras línguas, ou a variedade de línguas, está em 1 Coríntios 14, alguns dons do Espírito estão lá em manifestações. O dom da fé, o dom de operação de milagres, variedade de línguas, está tudo lá. Na mesma ação sobrenatural do ressuscitar o morto, do poder de colocar o paralítico para andar, de um cego para ver. Está lá nas manifestações do Espírito, a oração em línguas. Qual a diferença? A disposição do dom. Eu não posso ressuscitar um morto na hora que eu quero. E eu também não posso operar um dom de maravilhas na hora que eu quero. Porque 1 Coríntios capítulo 12 diz que os dons são pelo Espírito. Amém? São pelo Espírito. Mas a variedade de línguas é a única ferramenta que você tem 24 horas para usar. Você não precisa ficar cheio do Espírito Santo para orar em línguas. Você já ora em línguas porque você já é cheio do Espírito Santo. E esse poder é tão sobrenatural quanto ressuscitar um morto. Essa capacidade é tão divina quanto você expulsar o demônio. É tão poderosa quanto você dizer para falar para o paralítico, levanta e anda agora. Cego veja, surdo ouça. Tem bênção maior para a igreja do que a oração em outras línguas? Eu não conheço. É um sinal que segue o crente. Você vai crescer no Espírito quando você começar a praticar a oração em outras línguas. Diga aleluia. Fala com o seu irmão ao seu lado. As coisas que os teus olhos ainda não viram, e os teus ouvidos não ouviram ainda. Diga, e ainda não chegou ao teu coração. Teus olhos irão ver, os teus ouvidos irão escutar. Diga, porque está chegando ao teu coração pelo Espírito. Aleluia! Você vai começar a falar, eu estou vendo a vida de outro jeito, eu estou escutando coisas, eu estou tendo uma outra visão da vida. Por quê? Porque o Espírito está orando juntamente com o seu Espírito, e vai ficar claro para a sua visão, vai ficar claro para o seu coração, vai ficar claro para você. Você vai começar a andar de maneira segura, vai haver inspirações vindas de Deus para você fazer coisas que você nunca fez pelo Espírito e alcançar níveis no sobrenatural. Oh, glória! Línguas, irmãos, é tão simples quando você é batizado pelo Espírito Santo, mas ela vai te fortalecer e te edificar. Sabia que quando você está orando em outras línguas, você está praticando a paz? Sua mente não entende o que você está orando, então você já está aprendendo a colocar a sua mente em
cativa. Se você não pensa nada enquanto está orando em outras línguas, pense na palavra. Medite e ore. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é para a vida diária, para treinar o seu espírito a ouvir o Espírito Santo. Treinar o seu espírito a compreender o que Deus está mostrando a você. Quando você recebeu o batismo de Jesus como seu Salvador e recebeu o batismo como Espírito Santo, você acabou de entrar na dimensão espiritual, onde os dons do Espírito estão disponíveis. Aleluia. 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 Línguas é simples, porém poderosa. Quando eu comecei a aprender a palavra da fé, estudando no Rema, conhecendo um pouco a palavra de Deus, eu ficava assustado demais quando eu via alguém dizendo assim: vamos orar em línguas agora. Parafuso. Porque na minha cabeça religiosa eu tinha que sentir algo, eu tinha que transportar para começar a orar em outras línguas. Mas Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14: eu oro em línguas muito mais do que vocês. Aleluia. Na minha mente parece que o Espírito Santo vinha e ia para a glória, depois voltava de novo, e eu ia para a glória, depois voltava de novo, totalmente sem entendimento. Mas a prática da oração em outras línguas é uma conduta diária na vida da igreja. Deve ser tão natural para você quanto beber água. Deve ser tão natural para você quanto o peixe nada. Deve ser tão natural para você quanto a águia voa. Deve ser tão natural para você quanto você senta na mesa e come. Você não ora com entendimento? Orarei sim no Espírito, mas orarei também com entendimento. Orarei sim com entendimento e orarei sim no Espírito. Sabia que você não vai ser enganado quando você começa a orar em outras línguas? Você passa a provar algo chamado discernimento. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o seu irmão, diga: somos nós que determinamos o quanto queremos ser edificados. Amém, queridos? Amém. Quando você pratica a oração em outras línguas, você exercita a paz. Amém. Eu quero te falar que o justo não tem más notícias. Amém. Amém. Como você lida com o caos, como você lida com circunstâncias, tem tudo a ver com o seu nível de edificação. Amém. Eu sempre cantei essa musiquinha quando eu era criança, eu não lembro dela toda, só essa parte que minha mãe cantava muito. Mas a música quer dizer o seguinte: desprezando toda dor eu vou cantar. Não é que você se torna insensível, mas você sabe colocar muito bem os seus sentimentos submissos ao Espírito. Se você se permitir ser conduzido pelo seu sentimento, você vai dar respostas erradas, você vai tomar decisões erradas, e o que está fora vai controlar, vai governar você, vai manipular você, vai manter você cativo do que acontece fora para governar você por dentro. O Espírito fica cativo aos sentimentos e não os sentimentos ao Espírito. Paulo diz: por isso eu esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que eu não tenha pregado a vocês, fique eu mesmo reprovado. Hoje à tarde eu vim no carro com a Ellen e fiz assim, comecei a sorrir. E ela disse: ela começou a sorrir de mim, rir de mim. Que foi engraçado, eu rindo, e aquele riso pegou no carro. E eu disse para ela: eu estou esmurrando o meu corpo, reduzindo ele a servidão. Reduzir a servidão não é só você deixar de colocar programas errados diante dos seus olhos. Reduzir a servidão do seu corpo não é só você dizer para ele que você não vai fazer isso. Reduzir a servidão é você ensinar o seu corpo a glorificar a Deus. Como é que você faz isso? Subjugando ele à adoração, subjugando ele ao louvor, subjugando ele, como o louvor é fruto dos lábios daqueles que creem no nome, subjugando a sua língua a falar e a confessar a palavra e a orar em outras línguas.
um sorriso nos seus lábios. Coloca um sorriso agora nos seus lábios e diga: essa é a semana da alegria. Aleluia! A oração em outras línguas nunca te afasta da palavra, mas se deixa mais preso à palavra. Você vai crescer 10 anos em um ano quando você começar a orar em línguas, meditando na palavra. Pegue as epístolas, pegue 1 Coríntios capítulo 14, pegue as cartas, comece a ler que é o que se refere à igreja. Comece a ler em outras línguas, orando, meditando, pensando, orando em outras línguas. Pegue a palavra e medite. Você verá, queridos, na hora parece que nada está acontecendo. É como você jogar uma semente no chão. Parece que nada está acontecendo, meus nobres. Parece que nada está acontecendo. Mas quando a semente cai na terra, e a terra cobre a semente, e rega a semente, uma lei já começou a acontecer ali. E o rompimento do solo é uma questão de tempo. Porque as raízes começam a operar de baixo para cima. Quando você recebe a semente da palavra e começa a regar ela, orando em outras línguas, você já está promovendo um crescimento na sua vida. Uma lei já começou a ser ativada. Na hora que você recebe a palavra e começa a orar em línguas, o fruto vai crescer, a árvore vai crescer e o fruto será dado e as folhas serão verdes. Independente das águas estejam na margem, vai continuar frutificando. Aleluia! Toda pessoa forte espiritualmente desenvolveu a habilidade para línguas. Aleluia! Olha no seu irmão e diga: funciona. Aleluia! Por que eu devo orar em línguas enquanto estou meditando a palavra? Porque a oração em línguas realça a palavra do meu espírito. Realça a palavra do meu espírito. É como se algo que está fosco ganhasse cor, ganhasse vida e verdadeiramente a essência e a identidade daquilo que é se tornasse mais real. Realça o seu chamado, realça o plano, realça a visão de Deus para você. Diga: Deus é bom. Olha o seu irmão, diga: simplesmente tenha a sua fé. O Espírito Santo, diga: e Ele criará dentro de você as palavras que salvarão a sua vida de toda forma de ser. Diga amém. Aleluia. Eu conheci pessoas que eram chamadas pessoas de oração. Mas quando eu comecei a orar em outras línguas, eu entendi que esses pseudos irmãos de oração, que amavam orar, que oravam muito e que oram graças a Deus, eles se tornavam para muita gente uma busca daqueles que não oravam. E quando a gente deve aprender a desenvolver a oração em outras línguas, porque quando você está orando em outras línguas, eu quero lembrar isso, é o próprio Espírito orando através de você. Ele está dando palavras, mas Ele está orando em você e através de você. Se o Espírito que conhece as profundezas de Deus está orando dentro de você, é uma pergunta: quem ora mais perfeito do que Ele? Tem alguém que ora mais perfeito do que Ele? Então ore no Espírito, cante no Espírito. Isso é se encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E quando você deve orar no Espírito, Efésios capítulo 6, abra lá a sua Bíblia. Vamos no versículo de número 17 e 18. Podemos ler? Diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18: orando com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, aonde? No Espírito. É só aqui na igreja? Não, isso me libertou daquela ignorância
Só orar quando tinha um evento, só orar quando tinha um avivamento, só orar quando eu estava sentindo. A gente disse orando em todo o tempo do Espírito. O que é em todo o tempo? Se você ler a palavra em todo o tempo, em inglês, em hebraico, em japonês, todo o tempo, em todo o tempo, toda hora, todo instante. Paulo nos ensina, até mesmo no culto, enquanto estou sentado, ouvindo a palavra, orando comigo mesmo. Claro que eu não vou sair na rua orando em línguas bem alto, quando eu tenho a liberdade de orar aqui. Você não vai chegar para pagar a sua conta de luz orando no Espírito bem alto. Porque alguém vai perguntar o endereço da sua igreja e nunca vai aparecer aqui. Orando no Espírito em todo o tempo. Sabe, irmãos, eu acredito que você deve atentar com muito cuidado o que eu ensino aqui. Porque vai ter horas, se você vai precisar do que eu estou falando. Amém. Se abre uma palavra. Eu estou falando sobre coisas que te levaram a uma maturidade espiritual. Para você não depender de orações aonde nós vamos rodopiar no Espírito, aonde nós vamos correr, aonde nós vamos chorar, tudo isso é bíblico, podemos fazer isso pelas reações do Espírito Santo. Você sabe disso, eu amo o mover do Espírito, eu amo a manifestação do Espírito Santo, mas eu estou ensinando vocês um degrau de oração que levará vocês à maturidade. Amém? A oração em línguas te levará a orar em conformidade com a vontade de Deus, porque o Espírito te guiará orando pela vontade de Deus, porque eu não sei orar como convém. Ainda que eu ensine todos os tipos de oração: oração intercessória, oração de cura, oração de concordância, as modalidades de oração, posso ensinar todas elas. Mas o que é orar como convém? Porque a Bíblia me ensina que eu devo orar ao Pai em nome de Jesus. Não é Jesus em nome do Pai, mas é orar ao Pai em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos como orar. Mas orar como convém significa orar guiado pelo Espírito. Porque na minha cabeça muitas vezes pode ser uma oração de petição sobre alguém ou com alguém numa área, muitas vezes o Espírito quer que você ore realmente aquilo que é necessário ser, aquilo que é necessário, ou o objetivo da oração necessária, não o meu motivo, não o meu objetivo. Vocês estão entendendo aqui? Amém. É eu me entregar ao Espírito. Fala-me como usa. Aleluia. Sabe, irmãos, por que você vai crescer espiritualmente? Porque quando você ora em línguas, você aquieta a sua língua. Uma pessoa ocupada orando em línguas, ela não vai ter tempo de murmurar. Uma pessoa que ora em línguas todo o tempo não vai ter vontade de sair do carro e matar a pessoa que fechou ela ali na esquina passada. E Morrilhão fala de um evangelista que esteve em certo lugar e tinha uma moça na casa e a moça tratou a mãe grosseiramente. O evangelista chegou para ela e falou o seguinte: você sabia que a presença de Deus está em você? E o que você falou agora é absolutamente inconforme com a presença que você carrega. Tenha consciência da presença de Deus. Sabe o que acontece quando você começa a orar em línguas? Você fica mais consciente da presença de Deus que você carrega. Você fica mais consciente da missão. Você fica mais consciente do Deus que você carrega dentro de você. Não sabeis se vós sois o templo, a morada do Espírito Santo? Aonde levará você a isso, meu irmão? Quando você pratica. Eu lhe garanto, queridos, em pouco tempo, você vai estar tocando em níveis de cura, em níveis de revelação da palavra. Você estará tocando em níveis de inspiração que você não imagina. Pegue firme no orar em línguas. Pratique a oração em línguas. Ore todo o tempo. Ore com força. Ore com fogo. Ore com entusiasmo. Ore mesmo no Espírito, querido. Eu quero dizer para você o que você mais almeja de Deus. Saiba que Deus almeja mais do que você, para que você prove
esteja disposto a concordar com Ele. E quando Ele encontra você para concordar com Ele, eu lhe garanto, não vai ter dificuldade para você andar no que Deus chamou você. Você vai crescer, irmão. Diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Essas três eu quero ensinar sobre isso. Sua carne não gosta de orar em língua. Os religiosos oram só um pouquinho, eles sabem o que está acontecendo. Mas quando você tem revelação, você vai entrar em outra. Toda orar em línguas vai se tornar para você, querido, uma prática. E toda prática leva tempo. Se você observar as recompensas do que Deus tem para a sua vida, quando você ora no Espírito, Paulo chega a dizer que quem ora em línguas pode interpretar a sua própria oração. Ore para que possa interpretar. Uma vez eu vi o pastor Cris ensinando algo que me chamou a atenção. Ele disse: a oração em línguas é como um arquivo que você baixa no seu espírito. Você faz um download do seu espírito, do Espírito de Deus para o seu espírito. É sobre você esse arquivo. E quando você interpreta, você está abrindo este arquivo e interpretando para você mesmo o que esse arquivo diz. Oh, glória a Deus. Diga aleluia, meu irmão. Aleluia. Quando você não ao seu lado diga isso, é viver o Pentecostes em 24 horas. Isso é viver o sobrenatural 24 horas. Tem tanto poder aqui quanto aqui. Tanta unção aqui quanto aqui. Amém. Amém. Vocês estão entendendo isso? Amém. Muito poder. Muito poder. Muito poder. Então a oração em línguas, ela vai disciplinar a tua linguagem e ela vai estimular a tua fé. Por que ela vai estimular a sua fé? Porque Paulo disse que quem ora em línguas não fala homens, fala Deus. Então eu estou exercitando fé enquanto eu falo com Deus. Sabia disso? Se eu sei que eu falo a Deus e não a homens, eu estou estimulando a minha fé. Judas 20 diz: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Feche-se em seu quarto, ora após hora. Saia um pouco da internet. Saia muito dela. E fique com o Senhor orando em línguas. Aleluia. Fique adorando em línguas. Fique cantando cânticos espirituais. Que cânticos espirituais são esses? São cânticos em línguas. Experimente isso. Se você depende de passar 2 horas na igreja para ficar forte aqui, tem alguma coisa errada dentro de você ou com você. Eu não dependo desse lugar para adorar. Eu não dependo desse lugar para crescer. Ele é um elemento, ele é uma parte importante do seu crescimento. Mas eu tenho que levar esse poder para casa. Eu tenho que levar esse poder para a rua. Eu tenho que levar esse poder para o carro. Eu tenho que levar. Enquanto eu estou orando em línguas, a unção do Espírito está operando. 1 João 2,20 diz: vós tendes a unção, e não é preciso de ninguém vos ensine a unção, mas a unção que ele recebestes permanece em vós e vos ensinará todas as coisas. E ela é verdadeira. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará e vos guiará a toda a verdade. Eu estou orando em línguas, eu estou provocando na minha vida a manifestação da unção de Deus. Aleluia. Muitas vezes você vai se sentir um carro com o pneu furado, os 4. Eu experimentou acelerar, tirar um carro do lugar com os 4 pneus furados. É horrível. Pesado. Mas eu quero dizer para você que você começa assim mesmo. Se tiver combustível em você, tem fogo.
A meditação da palavra é colocar combustível. Sem dizer que o teu caráter vai ser afetado. Área, se você tentou mudar e nunca mudou, você vai ficar forte para mudar. Você vai ficar fortalecido para mudar. Uma língua de quem ora em línguas não vai ficar viciada na mentira. Não vai ficar viciada na murmuração. Não. Porque você está praticando a oração de Deus. Diga crescimento. Está chegando. Diga revelação. Está chegando. Porque eu estou orando por você. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos praticar a oração de outras vezes.